O Papo de Amiga de hoje é um resumão da série do Instagram sobre como criar o nome perfeito para tua marca. Na última edição do Papo de Amiga, eu também trouxe um resumão da série sobre identidade visual e deu muito certo, porque aqui no YouTube você consegue ter um vídeo completo, inteiro, de todas as técnicas que eu trago no Instagram. Então já fica por aqui, porque o vídeo de hoje no Papo de Amiga é como você criar o nome perfeito para sua marca, para você, pequena empreendedora que está começando agora. Papo de amiga. Eu tenho certeza que você já olhou para uma marca e pensou, meu Deus, que nome perfeito, eu queria um nome desse para minha empresa, mas eu não consigo ter essa ideia. Se você tá com essa sensação, se você já passou por isso, esse é o vídeo perfeito para você. Porque no Papo de Amiga de hoje eu vou te passar todas as técnicas, todo o conhecimento, tudo que eu uso para criar os nomes das empresas dos meus clientes. Mas antes eu quero pedir para você que gosta de ajudar um pequeno empreendedor, uma pequena empreendedora, já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e também compartilhar esse vídeo com uma outra empreendedora que você conhece, que está começando sua empresa, que está começando sua marca, mas ainda não tem um nome, não sabe por onde começar, tem aquela dificuldade, pede ajuda para todo mundo, está em dúvida. Esse vídeo eu tenho certeza que vai ajudar essa pequena empreendedora a destravar a sua mente e conseguir finalmente a encontrar o nome perfeito para sua marca. Então vamos começar falando do essencial. Quais são as primeiras dicas que eu dou para que você pense num nome inesquecível, aquele nome que gruda, sabe? A primeira coisa que você tem que pensar é que esse nome precisa ser fácil de lembrar. E para isso, ele precisa ser curto e básico. Você percebe que os nomes mais curtos são aqueles que mais grudam na cabeça? Apple, Uber, Nike. A segunda coisa que você tem que ter em mente quando você vai criar um nome é pensar que ele pode e deve contar uma história da tua empresa. Ele pode ter um significado, sabe? Por exemplo, a Natura vem de natureza e ela vende produtos naturais, então o próprio nome já conta a história do que essa empresa faz. A terceira coisa que você tem que se lembrar quando está criando o nome é que ele precisa ser fácil de se pronunciar. A pessoa precisa conseguir falar ele fácil, ele não pode ter dúvidas, não pode gerar dúvidas de como se fala. E é claro que ele precisa se destacar da concorrência. Você colocar um nome muito parecido com os seus concorrentes pode te ajudar a levar os seus clientes para o concorrente, não para a sua nova empresa. Sabendo disso, dessas primeiras dicas, eu vou te apresentar agora quais são os tipos de nome que existe no mercado. O primeiro tipo que você vê por aí é o tipo descritivo. Um exemplo muito bom disso é esse daqui, ó, o YouTube. Afinal de contas, you significa você, tube significa vídeo e o propósito do YouTube sempre foi ser uma plataforma para vídeos pessoais. Então você entende como o nome é bem descritivo na língua nativa? Eu tenho outro exemplo na língua inglesa que é o PayPal, porque Pay é pagamento e Pal é amigo. Então, todo o conceito da PayPal é que ela é uma plataforma amiga para o seu pagamento. Além dos nomes descritivos, existe um outro tipo, que são os nomes abstratos. Existe um nome abstrato mais famoso do mundo que você com certeza já ouviu falar, que é o Google. Google não significa exatamente nada, é uma palavra inventada. Só que é uma palavra inventada que tem aqueles primeiros conceitos desse vídeo. É fácil de lembrar, é fácil de escrever, é fácil de pronunciar. O terceiro tipo de nome que você pode encontrar por aí são os inspiracionais. E são aqueles nomes que sozinhos já carregam um significado. Você quer um exemplo bom disso? Nike. Nike é o nome da deusa da vitória e a Nike é um produto esportivo, então tudo isso já traz um significado, aquele significado que se você usa Nike, você com certeza vai conseguir atingir a vitória no seu esporte. O outro tipo de nome que você vê por aí são os nomes compostos, mas eu não estou falando de palavras compostas, como guarda-chuva, guarda-roupa, não. Eu estou falando um nome que é composto por duas palavras, mas juntando uma palavra só. O exemplo, Facebook. Facebook é face, rosto e livro, livro dos rostos. E quando o Facebook nasceu, ele era mais ou menos isso, um catálogo dos seus amigos que você conseguia se conectar por aí. Um outro exemplo de nome composto é Netflix. Porque net é internet e flix são filmes. Então a Netflix é como se fosse um catálogo de filmes da internet e é exatamente isso que ela faz. Essa é uma nova opção quando você quer criar um nome original e ele envolve um pouco o tipo 1 e 2, porque você consegue fazer um nome descritivo, mas com uma palavra inventada. E o último tipo de nome que existe por aí, que é um pouco mais comum, que é quando você usa as iniciais para criar a sua marca.
A gente vê muito isso em escritório de advocacia, mas você também consegue ver em outras empresas, como a IBM, a CIA. Esses nomes são siglas de um significado do que a empresa faz. Eles simplesmente pegaram o descritivo da empresa, escolheram as primeiras letras e fizeram uma sigla bem curtinha, fácil de memorizar, fácil de guardar, com todas aquelas dicas do começo desse vídeo. Entendido quais são as características principais que você precisa ter para o teu nome e também quais são os tipos de nome que existem no mercado, vamos agora para um checklist de tudo que você de fato precisa pensar para criar seu nome. Eu vou trazer aqui 5 perguntas que é essencial que você saiba responder antes de definir o nome da tua marca. A primeira coisa que você tem que responder nesse checklist é: esse nome, ele é fácil de lembrar? Se você criou o nome seguindo as técnicas anteriores, só que é um nome muito difícil de ser lembrado, é um nome muito especial que você tem que repetir várias vezes até grudar na cabeça da pessoa, você pode ter um problema. A segunda coisa que você tem que pensar no checklist é: ele precisa ser fácil de ler e escrever. Não precisa só ser fácil de pronunciar como a dica 1, mas ele também precisa ser fácil de ler e escrever. Afinal de contas, hoje em dia com a internet, a primeira coisa que a pessoa vai fazer com o nome da tua marca é digitar. E se ele tiver letras confusas, palavras confusas, a pessoa não vai te achar e muito provavelmente ela pode até cair no concorrente. A terceira coisa do checklist, eu acho que é essencial, que é sobre esse nome carregar a essência da tua marca. Eu gosto de trazer como exemplo a Básica. A Básica é a minha marca e ela chama Básica primeiro porque é um anagrama do meu nome, mas segundo porque ela só vende produtos básicos, ela não vende produtos rebuscados ou chiques. São produtos básicos para o dia a dia da sua vida e para o dia a dia da sua casa. Então, Básica carrega a essência do que eu vendo, entende? A quarta pergunta que você tem que responder é: ele se destaca da concorrência? Ou ele é só mais um nome parecido com todos os seus concorrentes? A gente quer que você crie um nome diferenciado, que você se destaque, que você seja único. Então, para isso, não adianta você ir na onda, você ir na leva, fazer o nome igual todo mundo já está fazendo. Você vai ser apenas só mais um. E, mais uma vez, você pode ser confundido e quando a pessoa procurar a tua loja, ele pode cair na loja do concorrente. E a última coisa que você tem que pensar é: esse nome vai cair bem numa identidade visual? Esse nome vai cair bem no design? Ou seja, esse nome não pode ser gigante, porque senão vai ser difícil que você fazer uma redução para uma etiqueta de roupa, para um brinde, para uma camiseta. Ele precisa ser um nome que caiba bem numa identidade visual. Um exemplo que eu gosto muito de usar para conceituar esse item é sobre a Riachuelo. Primeiro que a Riachuelo já é um nome difícil de decorar, difícil de escrever, difícil de você acertar, mas não só isso. Riachuelo é um nome muito comprido e a própria loja começou a ter dificuldades de conseguir aplicar o nome da marca em vários elementos da identidade visual, como redução, assinatura de vídeo, assinatura de etiqueta de roupa, enfim. Era um nome muito comprido e muito difícil de ser usado. Hoje, a Riachuelo reduziu o nome. Ela coloca RCHLO. Ela pôde fazer isso porque antes dela tomar essa decisão, ela fez um grande investimento em marketing para que as pessoas conhecessem a Riachuelo e hoje vê RSLO e já saber que é Riachuelo. Mas ela precisou fazer um rebrand porque o nome era muito comprido e difícil de ser aplicado. Você já entendeu o conceito, o que seu nome precisa ter, quais são os tipos de nome, quais são as perguntas que você precisa responder para você aceitar de fato o seu nome escolhido, mas ainda assim você não chegou lá, certo? Então agora eu vou te apresentar as técnicas que eu uso aqui para conseguir encontrar o nome para os meus clientes quando eu faço um trabalho de naming. A primeira técnica que eu uso é um brainstorm guiado. Muitas vezes eu compartilho isso com o meu cliente, mas algumas vezes eu também faço sozinha. E o que é esse brainstorm guiado? É você escolher palavras-chave sobre a empresa, colocar em colunas, como, por exemplo, nicho, propósito, diferencial ou até mesmo um produto em si. E depois você vai preenchendo essas colunas com palavras que tenham a ver com aquele guia, né? Então, se, por exemplo, se eu estou na coluna de nicho, eu coloco meu nicho moda, jogo ali várias palavras que têm a ver com moda. Lembrando que quando a gente fala de brainstorm, que significa tempestade de ideias, você não pode vetar as ideias, elas precisam ser livres. Nossa, mas essa palavra é uma besteira. Mas coloca, não existe besteira, não existe ideia ruim no brainstorm. Algumas vezes, jogando as palavras lá de forma aleatória, você do nada encontra uma palavra que tem tudo a ver com o seu negócio e às vezes só com essa técnica você já encontra o que você precisa. Fez essa técnica, não chegou lá? Existe uma outra técnica que eu uso e que eu gosto muito, que é a técnica das associações.
Ela funciona mais ou menos como brainstorm guiado, mas ela tem algumas particularidades. O que você vai fazer? Você vai escrever todo o descritivo do teu negócio em uma frase, tudo que a sua marca, esse novo negócio representa. E do lado você vai começar a colocar palavras que se associem com esse objetivo da marca. É a associação mesmo. Diferente do brainstorm que você joga palavras soltas, aqui você vai tentar sempre associar ao propósito, ou à ideia do negócio, ou ao descritivo do seu negócio. Uma outra técnica que eu uso muito aqui é usar o sinônimos.com.br para me inspirar. Algumas vezes eu entro nesse site e coloco na busca uma palavra que tenha a ver com descrição do negócio, ou que tenha muito a ver com aquele negócio. E o sinônimos.com.br me entrega palavras que são sinônimos àquelas palavras. Às vezes, existe uma palavra que você não conhece ou que você não lembra no nosso vocabulário que represente exatamente o que sua empresa vende. E o sinônimos.com.br te ajuda muito nesse caminho. Uma outra coisa que eu costumo fazer por aqui é buscar no Google Tradutor a tradução da palavra-chave do negócio em outras línguas. E não estou falando do inglês, não. Eu estou falando de palavras que têm a base latina, assim como a nossa, que é o espanhol, que é o italiano, o francês. Eu tenho como exemplo minhas amigas, que são duas irmãs, que abriram uma loja de roupa. E o nome da loja delas era Soré, que significa irmãs em italiano. Nome culto, fácil de escrever, fácil de lembrar, fácil de memorizar. Um ótimo nome que simplesmente teve como uma base uma pesquisa da tradução de uma palavra simples para o italiano. A última técnica que eu trago aqui é aquela dica de ouro, mas que você tem que usar com cuidado. A gente está na era da inteligência artificial e existe sim uma inteligência artificial que pode ajudar você a criar seu nome. O nome dessa inteligência é Namelix. Namelix funciona basicamente assim: você entra no site, você preenche as perguntas que ele coloca sobre o seu negócio, que é o que o seu negócio faz, uma pequena descrição, em que área ele está, como você gostaria que fosse esse nome, ele também te dá algumas dicas. Você pode escolher todos os tipos ou algum tipo específico e pronto. Você clica em pesquisar e ele vai te gerar centenas e centenas de nomes que você pode usar para sua marca. E o mais legal é que muitas vezes ele já entrega esse nome aplicado numa logomarca bem simples. Agora, a minha dica para você que vai usar o Namelix é: use com moderação. Não esqueça que o Namelix entrega para você e para o seu concorrente exatamente o mesmo nome. Então, use o Namelix para se inspirar e não para criar o nome final da sua marca. Use ele para te dar um primeiro caminho, umas primeiras ideias, mas tente não usar na íntegra as opções que você encontra por lá. Isso me chama para o final desse vídeo, que é testar e validar se o nome que você escolheu é realmente um nome que você pode usar. Antes de você bater o martelo final no nome da sua nova empresa, você precisa tomar alguns cuidados. O primeiro deles é fazer a busca no INPI. INPI é o Instituto Nacional de Proteção Industrial e é basicamente o órgão que cria a regulação de patentes e registros de marca. No próximo episódio do Papo de Amiga, eu vou trazer aqui um passo a passo de como você faz o seu registro de marca. Mas até lá, eu sugiro que você ao menos pesquise para saber se o seu nome já não está sendo usado por uma outra marca que você ainda não conhece. Entenda que o registro de marca aqui no Brasil é feito por setores. Então, se, por exemplo, você chegou no nome que você ama, o nome ideal para sua loja de roupa, e você faz uma pesquisa ali no INPI, e o resultado dessa pesquisa é que esse nome já está sendo usado por uma clínica médica, não tem problema. Você pode usar para sua marca de roupa e registrar para a tua marca de roupa também. Segundo cuidado que você tem que ter é com o registro do seu site. Afinal de contas, hoje em dia, se você não está na internet, você não existe. Então, busque um site de registro de domínio e já faça a pesquisa para saber se o seu nome já não está sendo usado por uma outra empresa com um outro site. Essa busca pode ser feita no Registro BR, no GoDaddy, na Hostinger, na Localweb, não importa. Importa é que você entenda se já não existe um site, um domínio com o nome da tua marca. Se não existir, eu sugiro que você aproveite e já compre esse domínio para você. Afinal de contas, a compra do domínio, principalmente no primeiro ano, é super baratinha e não custa nada, você já garantiu o seu nome ali com o seu site, mesmo que o seu site demore a sair. O terceiro passo que você tem que tomar cuidado é o mesmo cuidado que você tem que tomar com a internet, que é sobre o registro do seu nome nas redes sociais. Faça uma pesquisa no Instagram, TikTok, YouTube, enfim, as redes sociais que você vai decidir usar para sua marca, se esse nome já não está lá. E mais uma vez, se não estiver, já registra logo essa conta para você antes que alguém pegue o nome. Feito tudo isso, faltam só 2 dicasinhas para você validar de fato se o seu nome funciona. A primeira delas,
Teste a pronúncia e a escrita. Divida o nome da sua nova empresa com pessoas que estão ao seu redor, seu marido, sua família, seus filhos. Veja se todo mundo tem a facilidade de falar, de compreender e de escrever esse nome. Aproveita que você já está fazendo essa rodada de teste, já peça opinião e feedback para as pessoas. Já pergunta se elas gostaram do nome, conta a história, explica por que você chegou nesse nome, veja se elas se conectam com a história que você está contando, se elas se identificam, se elas conseguem enxergar todo o conceito que você criou atrás da criação desse nome. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a definir o nome da sua nova empresa. E se você conhece uma pequena empreendedora que também está abrindo uma empresa e ainda não escolheu o nome, já encaminha esse vídeo para ela. Eu tenho certeza que essas técnicas vão ajudar muito ela a conseguir o nome da nova marca dela. Não se esqueça de já deixar seu like, já deixar seu comentário, se inscrever no canal. E como eu já dei spoiler aqui mais cedo, o próximo vídeo é sobre como fazer o seu registro de marca. Eu vou te dar os primeiros passos para isso, eu tenho certeza que você vai conseguir já deixar hoje reservado esse nome que você escolheu nesse vídeo lá no ILTI. Então eu te vejo no próximo Papo de Amiga. Tchau, tchau! Papo de Amiga.